Graça e paz, queridos irmãos, vos sejam multiplicadas. Sou o professor Antônio Lira e esse é o curso Compreendendo o Livro do Apocalipse. Estamos no módulo 4 e essa é a aula 1 do módulo 4. E nessa aula eu estarei mostrando para você a chave judaica das eras. Com essa chave será possível ter uma visão panorâmica das passagens que existem no livro do Apocalipse. A chave judaica das eras, juntamente com a chave dos 3 povos de representação bíblica e também com a chave da prioridade profética, elas 3 fornecem a visão judaica necessária que o intérprete precisa para poder interpretar o livro do Apocalipse. Então vamos falar sobre a crença judaica das eras. Bom, o judeu acreditava que o mundo está dividido, a história da humanidade, em 2 eras. A era presente e também a era vindoura. O judeu acreditava que essa era presente é má. Essa era presente é cheia de maldade, adultério, prostituição, desigualdade, roubo e morte. Eles acreditavam, que essa era presente, ruim e má, iria ter fim e que um dia viria uma nova era, a era vindoura, uma era cheia de paz, saúde, prosperidade e não haveria morte. E quem traria essa era vindoura seria o Messias. Então o Messias, com a sua vinda, ele traria com ele uma nova era cheia de paz, saúde e prosperidade, onde a nação de Israel iria experimentar um período de prosperidade jamais experimentado antes, nem mesmo na época do rei Salomão. Então, os judeus acreditavam assim, em 2 eras. A era presente, que é má, ruim, precisa terminar, e eles acreditavam na era vindoura, que é a melhor era que eles poderiam experimentar. Uma era cheia de paz, de saúde e prosperidade, sob o governo do Messias. Então, eles acreditavam dessa forma. E os escritores, os autores do Novo Testamento, eles também criam em 2 eras. Você não vai ver apenas a menção às 2 eras no Antigo Testamento, mas você também terá a oportunidade de ver isso muito vivo nos escritores do Novo Testamento. Antes de abrir os textos e te mostrar, eu gostaria de definir aqui a palavra era, tá certo? A palavra era, no grego, é a palavra grega aion, e aion pode também significar século, pode significar este século, presente século, era presente ou era vindoura, tanto faz. Então, nesse contexto que eu estou mostrando para vocês, aion significa o sistema desse mundo, o curso deste mundo, este século, o presente século. E também pode significar era vindoura ou séculos vindouros. Então, quando você vê na sua Bíblia a palavra século ou a palavra era, está se referindo justamente a essa crença que os judeus tinham. Presente século, este século, era presente ou era vindoura. Então, a palavra grega aion significa isso, está certo? Então, nós vamos ver aqui várias traduções. Em algumas traduções está século, em outras traduções está era. Mas é a mesma palavra, por isso que eu estou trazendo essa definição para você. Então, quais são os autores do Novo Testamento que criam em 2 eras? Eu vou citar aqui alguns. Então vamos lá para Paulo, em Romanos 12:2, ele diz: e não vos conformeis com este século. A palavra século também pode ser traduzido como era, tá bom? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe que Paulo aqui ele traz uma conotação negativa para a palavra século, dizendo que a gente não deve se conformar com este século, com este mundo, com esse século que é mau, que é ruim. Observe como eles acreditavam que este século é mau, é ruim. E o outro texto que eu queria ler com você é o texto de Efésios 2:7, que diz assim: para mostrar nos séculos vindouros, ou era vindoura, é a mesma coisa, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Observe que ele cita a era vindoura como uma promessa.
como algo que iria chegar. Então, eles acreditavam aqui em duas eras. Paulo, pelo menos aqui no texto, Paulo, nesses dois textos que eu li, deixa patente que ele acreditava em duas eras. Então vamos ler mais dois textos. O outro texto é Hebreus 6, do 4 ao 6, que diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Observe que ele cita a era vindoura. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então aqui o autor aos Hebreus cita a era vindoura, porque obviamente ele acreditava em duas eras. Então vamos lá para o último texto, Efésios 1:21, que diz: acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século ou na presente era, mas também no século vindouro ou na era vindoura. Então, nesse mesmo texto aqui, fica claro e patente que Paulo acreditava em duas eras: o presente século, a presente era que é má, e também a nova era que iria chegar, ou o novo século, o século vindouro que iria chegar. Então, a crença em duas eras era bem viva na mente e no coração dos escritores do Novo Testamento. Bom, então, na próxima aula eu estarei te mostrando a intervenção divina, como irá acontecer a passagem das eras, já que os escritores do Novo Testamento e os do Antigo Testamento acreditavam em duas eras, e essa era má iria terminar, iria chegar uma nova era. Como vai ocorrer a passagem das eras? Então, na próxima aula eu estarei mostrando como isso se dará. Então, andem no Espírito, vivam em amor. Um forte abraço. Shalom.